Aula de português do professor Marconildo Viegas. Se você gostar do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre que tiver novidades você ficar bem informado, beleza? Os anteriores que há 4 grandes partes da gramática: a fonética, a fonologia, a morfologia, a sintaxe e a semântica. Vamos começar então aqui pela fonologia, ok? Nós temos como conceito que a fonologia ela é o estudo dos sons. Então, tudo que estiver relacionado ao som faz parte da fonologia. Então, aqui existe uma diferença entre letra e fonema. Certo? Vocês já viram isso desde pequenininhos, que letra é o que escrevemos e fonema é o som das palavras, porque nem sempre o que nós pronunciamos é o que nós escrevemos. Olha, por exemplo, a palavra casa, nós escrevemos de uma forma e pronunciamos de outra forma, certo? Então, existe a quantidade de letras e a quantidade de fonemas. Então, o fonema nem sempre é da forma que escrevemos. Então, ele é a menor unidade sonora, certo? Enquanto que a letra ela é a parte da escrita. Nós devemos observar que o fonema ele pode ser representado por um único som, uma única letra, né? Um fonema. Ele pode ser por mais de uma letra, como em manto, certo? Manto, essa palavra aqui, nós escrevemos dessa forma, mas pronunciamos dessa forma, ok? E existe uma letra onde pode representar mais de um fonema, por exemplo, a palavra táxi, vou colocar aqui, certo? Táxi. Nós pronunciamos táxi, esse X aqui, ele tem som de KS. Porque se pronunciássemos somente sem esse som de KS, seria taxa. Sabemos que existem os dígrafos e eles são considerados um só fonema, certo? Todo dígrafo ele é considerado um só fonema. Então é bom prestar atenção nisso, porque se vier uma questão de prova, de concurso, e lá tiver um dígrafo e perguntar o número de letras e fonemas, nós sabemos que existe no dígrafo um só fonema. Quais são os principais dígrafos? Os dígrafos são esses que estão na tela, certo? Existem os dígrafos consonantais e os dígrafos vocálicos. Os consonantais CH, LH, NH, RR, SS, SC cedilha, SC, XC, GU e QU. Então eles são um só fonema. Existem também os dígrafos vocálicos, AM, AM, AN, EM, EN, IM, IN, OM, ON, UM e UN. Por exemplo, a palavra canto, a pronúncia é dessa forma. Então aqui nós temos um dígrafo vocálico, ok? Então, classificação dos fonemas. Existe as vogais, que elas têm o som aberto e o som fechado, certo? A, E, I, O, U. A, E, certo? I, O, U, certo? E U. Então, essas são as vogais, ok? Existem as semivogais e elas são o I e o U, certo? Essas aqui, elas têm som fraco e toda vez que vier uma palavra que tem um som fraco no I ou no U, é chamada de semivogal. A vogal aqui no caso de pai, o A é vogal e o I ele é semivogal. É bom prestar atenção nisso porque quando for lá no ditongo e tritongo e hiato vai precisar desse conhecimento.
É bom lembrar também que existem palavras que o E tem som de I e o O tem som de U. Em relação à sílaba, nós sabemos que a sílaba é um grupo de fonemas numa só emissão de voz, ok? Existe, por exemplo, a palavra casa, nós temos 2 sílabas, certo? A palavra caderno, nós temos 3 sílabas. Então, existem os monossílabos, ok? Mi, dó, có, lá, pá, sol. Tal. Existem também os dissílabas. Existem também as dissílabas, que são aquelas palavras que têm 2 sílabas. Casa, lírio, livro, certo? Chave. Tem palavras que têm 3 sílabas, elas são chamadas de trissílabas. E tem aquelas palavras que têm mais de 3 sílabas, que ela é chamada de polissílabas. Em relação à sílaba átona e à sílaba tônica, nós sabemos que a sílaba tônica é aquela que tem mais força. E a sílaba átona é aquela que tem menos força quando você pronuncia. Então, na palavra cafezal, certo? Café, vou botar aqui do lado, café. O fé aqui, ele é mais forte. Sofá. Sofá. Então, o fá, ele é mais forte. Então, nós temos as palavras que têm a acentuação tônica. Se você não sabe onde é que está a acentuação tônica, é só falar a palavra e aquela sílaba mais forte é aquela que é a sílaba tônica. Existem a sílaba tônica, existem as oxítonas, como eu já coloquei aqui, né? Café. Essa aqui, a última sílaba é tônica. Caderno, ela vai fazer parte das paroxítonas. Por quê? Porque a penúltima sílaba é tônica. E a palavra matemática, ela vai ser a antepenúltima sílaba tônica, ela vai fazer parte das proparoxítonas. E toda proparoxítona tem uma característica única, elas são acentuadas. Não esquece isso não, viu? Sempre cai em concurso público. Existem os monossílabos átonos e os monossílabos tônicos, que são aqueles, os átonos, como eu já falei, são aqueles que têm menos força, e os tônicos são aqueles que têm mais força. Dó, dor, mês, tu. Então esses são tônicos. Mas ó, mi, li, as, esses são átonos. A ortoépia ou ortoepia é a pronúncia correta das palavras, certo? Tem gente que pronuncia erradamente várias palavras, é chamada de ortoépia, a pronúncia correta das palavras. Quando a pessoa pronuncia incorretamente uma palavra, ela comete uma cacoépia, que é um vício de linguagem. Por exemplo, ao invés da pessoa diz alejar, diz aleijar. Advogado, ela diz assim, advogado, advogado. Bandeja, ela pronuncia bandeja, certo? Caranguejo é caranguejo. Cuspe, guspe. Desinteria, desinteria. Empecilho, ela pronuncia empecilho. E tem vários outros, né? Estupro, ela pronuncia estrupo ao invés de estupro. Lagartixa, que é a forma correta, e ela pronuncia largatixa. Mendigo e mendingo, certo? E tem muitas palavras que as pessoas elas pronunciam incorretamente. Então isso é uma forma de cacoépia e a forma correta é ortoépia. A prosódia é a acentuação tônica das palavras. Isso cai muito em concurso, certo? É quando você sabe quais são as palavras que são oxítonas,
as que são paroxítonas e as que são proparoxítonas e as que têm dupla grafia. As palavras oxítonas, né, catéter, condor, febril, hangar, harém, mister, nobel, novel, recém, refém. Essas são palavras oxítonas. Então não tem nobel, né, é nobel. Palavras paroxítonas. Ambrose, avaro, asiago, caracteres, cartomancia, cerebelo, ciclope e muitos. E palavras proparoxítonas, acrópole, ágape, azáfama, sátrapa, síndrome, biótipo. Então, não é biotipo, é biótipo. Essas são palavras proparoxítonas. E aquelas que têm denúncia, acróbata ou acrobata, biópsia ou biopsia, boemia ou boêmia, hieróglifo ou hieroglifo. São várias palavras que são num grupo reduzido que podemos então memorizar. Os encontros vocálicos. Os encontros vocálicos. Os encontros vocálicos são 3, né? São encontro de 2 vogais numa mesma sílaba. São 3 tipos. O ditongo, que é o encontro de uma semivogal mais vogal, ou vogal mais semivogal. Uma semivogal mais vogal, ele é um ditongo crescente. O ditongo decrescente é aquele que apresenta primeiro uma vogal e depois uma semivogal. A palavra pai, nós temos aqui uma vogal, que ela é forte, e uma semivogal, que ela é fraca. A palavra lírio, nós temos uma semivogal e nós temos uma vogal, ok? Então, existe os ditongos nasais e os ditongos orais. Esses exemplos, lírio e pai, são ditongos orais. Os nasais, a palavra quando, nós temos aqui um ditongo nasal. Já o tritongo, é bem importante lembrar disso, é uma semivogal mais semivogal. Paraguai, tem até o exemplo aí, nós temos uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Então, essas palavras, elas são consideradas, quando tem essa estrutura, elas são consideradas tritongos. O hiato é quando se tem uma vogal com outra vogal. Por exemplo, especialmente quando tem palavras com vogais iguais, certo? Elas vão se separar, e quando o U ele está acentuado ou o I está acentuado, ele se torna uma vogal. No caso de saúde, vogal porque ele está acentuado, ele é forte. Então aqui vai ser uma vogal. Quando ele não vem acentuado, ele é uma semivogal. A mesma coisa de saída. Aqui ele não é uma semivogal, ele vai ser uma vogal porque ele está acentuado. Então precisamos prestar bastante atenção nisso, viu? Porque cai muito em concurso público. Encontros consonantais. Existem os encontros consonantais perfeitos, que é quando tem uma consoante mais L ou uma consoante mais R, certo? Por exemplo, blusa. Aqui é o encontro consonantal perfeito. Prato. Outro encontro consonantal perfeito, imperfeito. Ok? O dígrafo, ele não é um encontro consonantal. A gente já estudou o dígrafo e é importante relembrar que ele é um único fonema. Separação de sílabas. Olha, muita gente erra na redação do Enem porque separa as sílabas incorretamente.
Outras pessoas erram questões de concurso público porque não sabem a correta separação das palavras. Então nós temos aqui, ó, que tritongo e ditongo eles não se separam, certo? Aurora, airoso, Uruguai, Paraguai, esse guai não se separa. Os dígrafos RR, SS, SC, XC, SC cedilha, eles se separam. Exceção, desça, carroça, aqui, ó. Ok? Os demais dígrafos, eles se separam, certo? Os encontros consonantais perfeitos, que é aquele que tem consoante mais L ou consoante mais R, eles não se separam, ok? Existem esses dígrafos que então não separam e outras regrinhas que vamos ver. Agora, se esse encontro consonantal, o L ou o R, ele for pronunciado, ele fica, uma parte fica numa sílaba e outra parte fica na outra. Mas são poucas palavras e quase não cai em concurso público. Os encontros consonantais que ocorrem no início de palavras não se separam. Por exemplo, mnemônico, psicologia, gnomo, certo? Então eles não se separam. Por quê? Porque aqui, ó, os encontros consonantais no início das frases. Aqueles encontros consonantais que ocorrem no interior da palavra, eles são separados. Por exemplo, afta, certo? Afta. Nós temos o encontro consonantal, mas um fica na sílaba anterior e o outro fica na outra sílaba. As vogais dos hiatos e aquelas vogais idênticas também se separam. Por exemplo, cooperação. Essa aqui se separa, né? Porque são vogais idênticas. No mesmo caso, rainha, certo? Rainha. Você não fala rai, você fala rainha, certo? As palavras como baleia, areia, goiabada, goiaba, balaio, elas são separadas dessa forma. Baleia, certo? Baleia, ok? Então é bom lembrar disso porque sempre cai nos concursos públicos